É isso aí, pessoal. O último dia do ano chegou. 2024 está indo para as cucuias. Bem-vindo 2025 e eu quero fazer minha retrospectiva pessoal desse ano porque foi punk. Vamos começar na parte de saúde primeiro, vou separar por tópicos aqui. Bom, na parte de saúde, eu tava tendo umas dificuldades com o oftalmologista, porque eu tava trocando muito de oftalmologista na clínica que eu tava, no hospital de olhos que eu tava. Quase uma vez por ano, o médico que eu passava, que tava me acostumando comigo, saía de lá, ia por qualquer razão, saía, e eu tinha que começar a passar com outro médico. Até que nós fomos passar num médico, uma clínica externa, né, uma clínica menor, clínica do próprio médico. Ele falou: olha, seu caso é um pouco complicado, eu não sou o melhor especialista para cuidar do seu caso, mas ele me indicou alguns nomes e dentre esses nomes eu escolhi a doutora Camila Neto, que é chefe do setor de glaucoma infantil do Hospital das Clínicas. Ela me pareceu uma médica interessante e eu resolvi experimentar ela. E eu posso dizer que eu gostei do que eu vi, porque minha primeira consulta com a doutora Camila foi de 1 hora. Sim, ela é uma médica particular, não é das mais caras, mas foi muito atenciosa. E disse que no meu caso, de repente, seria interessante eu fazer um transplante de córnea, porque essa minha córnea opaca a prejudica, né? Inclusive o acompanhamento do glaucoma, já que não dá para ver meu nervo óptico, não tem nenhum exame que mostra com detalhes meu nervo óptico. Existe um que mostra mais ou menos, que foi o que eu fiz, que ela pediu para fazer, chamado ultrassom biomicroscópica. Eu fiz essa ultrassom biomicroscópica em junho, né? Eu achei que ia ser em dezembro, mas eu vi a data errada e foi em junho. E eu fiz esses exames, a ultrassom biomicroscópica, que inclusive é um exame bem chato. Imagina um copo com dois lados, que você vai encaixar aqui por baixo da sua pálpebra, e você vai raspando, mexendo o olho, raspando nesse plástico, e do outro lado vai o aparelhinho com água, um soro fisiológico, para fazer a ultrassom. Você não sente o aparelho encostando no seu olho, mas você sente esse plástico. Eu fiquei praticamente 3 dias com a córnea muito zoada, até com dificuldade de dormir de tanto que estava ardendo de fazer esse exame. Eu passei muito assim, ansiedade com essa questão, porque sim, minha visão deu uma prejudicada nesses últimos 4 anos aí, ou 2 anos. Eu sinto que uma mudança teve, minha córnea ficou mais embaçada, a luz prejudica mais minha visão, atrapalha mais minha visão do que atrapalhava antes, eu tenho mais distorções visuais, então eu estava colocando uma boa esperança nesse transplante de córnea, mas também estava com o pé atrás, porque sempre existe a possibilidade de dar errado e vir uma cegueira. E o meu medo maior esse ano era de ficar cego e não conseguir aproveitar esse estúdio aqui, né? Usar visualmente esse estúdio, gravar as coisas aqui do jeito que eu tô gravando agora. Depois que eu voltei com ela em junho para mostrar estes resultados, ela me encaminhou para o médico oftalmo, né, que seria o responsável por fazer o transplante da córnea. Eu demorei um pouquinho para passar com ele, mas eu passei com ele acho que em agosto ou setembro, que disse que sim, existia um risco, que uma paciente dele com um caso bem semelhante ao meu decidiu não fazer, outra decidiu fazer, a que não fez continuou enxergando, mesmo mal, e a que fez acabou ficando cega, né? Mas ele disse que isso não significa que ia acontecer comigo. Existe a possibilidade de meu caso dar bom, mas ele desconfiou da minha pressão, né? Apalpando o meu olho, que tem uma técnica de você apalpar o olho com os dedos e detectar como está mais ou menos a pressão. E ele desconfiou e pediu alguns exames para ver essa pressão, que eu fiz no final de setembro e comecinho de outubro. Esses 2 exames detectaram que minha pressão ocular estava descontrolada, né? Alcançando picos de 30, inclusive, o que não é muito bom, porque apesar de minha córnea ser grossa, segundo as paquimetrias, isso aferia a pressão de maneira mais alta. Por exemplo, se minha pressão é 20, talvez minha pressão seja 12, 13, 14, não dá para ter uma precisão por causa da minha córnea, ela impede até a medição correta da pressão, mas 30, mesmo considerando 7 graus a menos, ainda é muito alto. Outra coisa que eu descobri a respeito do glaucoma é que conforme o seu nervo vai sendo danificado por causa da pressão, a sua visão periférica vai diminuindo. E eu sinto, sim, que minha visão periférica deu uma diminuída, não sei de quanto tempo pra cá, mas eu sinto que ela diminuiu. Então,
tem essas complicações. Eu comecei a fazer uma mudança de medicamentos, inclusive mudando colírios e introduzindo um diurético que ajudou a controlar a minha pressão, levou a minha pressão para 17, o que é um bom número, o que era mais ou menos minha pressão antes dessa degringolada. Minha pressão girava em torno de 15, 16, né? Era difícil quando ela dava 18, mas esse remédio levou para 17, então estávamos bem satisfeitos. Acontece que por esse remédio ser diurético, ele mexeu um pouco com o rim. Existe a possibilidade dele ter contribuído, a gente não tem certeza disso, eu vou passar por mais exames, mas talvez ele tenha contribuído para formar a pedra no rim que eu estava, ou acelerar o processo de uma pedra já em formação, que me levou a ficar no hospital, internado na UTI, do domingo, dia 3 de novembro, até o dia 7, quando eu fui para o quarto. Na sexta, dia 8, eu tive alta do hospital. Nessa internação UTI, eu tive que ficar o tempo todo preso na cama, tomando litros e litros de soro com antibiótico, porque eu tive uma sepse renal, uma infecção no rim esquerdo, além de ter colocado o duplo J. Eu não pude continuar com o remédio diurético, eu tive que voltar com a antiga combinação de colírios, porque esse remédio diurético tinha um componente que eu não estava mais pingando no olho, estava tomando via oral, e tive que voltar com a antiga combinação de colírios, e foi o que deu para fazer enquanto eu estava no hospital, até que na semana seguinte eu pudesse voltar com a minha médica. Discutimos a possibilidade de uma cirurgia laser que vai queimar o corpo ciliar para o olho fazer menos líquido, né, e consequentemente abaixar a pressão, chamada coagulação fotocíclica ou fotocoagulação, né? Talvez você encontre coisa na internet a respeito disso. Só que existe um risco de 5% de uma atrofia no olho, que parece que não acontece há muito tempo, com um novo método chamado Low-Cook. Então, estamos bastante esperançosos se eu tiver que fazer isso. Mas eu fiz 2 combinações de colírio que pareceram controlar a minha pressão na segunda combinação. A última vez que eu medi, ela estava em 21, o que não é o ideal, seria bom estar um pouquinho menos, mas 21 é melhor do que 30. Levando em consideração que minha pressão talvez esteja uns 7 graus a menos, 21 seria um 14. É um pouco alto, mas, né? E aí eu tentei fazer também uma campimetria, só que eu não enxerguei a luzinha e não consegui fazer a campimetria. Em dezembro eu tirei o duplo J e passei em alguns médicos, nefrologistas e tal, e que me instruíram a tomar cerca de 3 litros de água por dia, porque eu sou gordinho, né? E eu não quero ficar na UTI de novo, então eu estou me forçando mesmo sem sede a tomar 3 litros de água por dia. Porque quando foi tirar o duplo J, o catéter tinha pó no meu rim. E eu não tô afim de ficar na UTI de novo, eu não quero ter complicação com o rim de novo. Então vamos tomar água mesmo sem sede. Pro ano que vem, tenho exames para fazer, para ver se meu corpo tá retendo proteína ou tá eliminando proteína. Eu sei que eu estou mijando pra cacete, né? Tomar 3 litros de água por dia não é para menos. Enquanto tudo isso aconteceu nesse ano, vamos para as outras partes. Em abril, nós arranjamos um pedreiro para fazer a reforma aqui de casa, só que ele só poderia começar em junho, né? No dia 24 de junho, propriamente dito. Para começar a reforma aqui em casa e preparar esse lugar aqui que eu estou gravando esses vídeos hoje. Inclusive, o tema do vídeo hoje é verde. A iluminação que está iluminando o cômodo, iluminando o meu lado esquerdo é verde, verde de esperança. E uma reforma que nós esperávamos que fosse durar 1 ou 2 meses no máximo, durou 4 meses. A reforma acabou praticamente uma semana antes de eu ser internado no hospital. Então, eu quase não aproveitei aqui meu estúdio antes da internação. E eu admito que isso foi uma das coisas que pegou psicologicamente falando na UTI, porque como eu falei pra vocês, o meu medo maior durante esse ano era ficar cego e não poder aproveitar esse estúdio, por causa da cirurgia da transplante da córnea. E morrer e não aproveitar o estúdio também seria algo bastante ruim. Não, assim, não que eu acho que eu tenha corrido risco de vida em algum momento, risco de morte em algum momento, mas uma sepse renal também não é brincadeira, né? E, bom, depois eu consegui aproveitar meu estúdio. Eu consegui sair lá, vim pro meu estúdio, fiz minhas coisinhas aqui, a gente foi melhorando algumas coisas aqui no estúdio, existem coisas a serem melhoradas, mas felizmente isso eu conquistei. Eu tenho meu estúdio, eu tenho meu espacinho agora em casa, não preciso sair de casa todo dia, tô mais à vontade. Inclusive tô gravando de regata, que é uma coisa que eu não costumo fazer muito, né? Mas tá calor pra cacete, gente. E eu tenho que gravar sem ventilador.
pra não sair barulho, então estamos de regata mesmo. Se alguém se incomoda com isso, eu peço desculpas, mas como as lives eu faço de regata, eu achei que não teria problema eu gravar vídeo de regata. Tem youtuber que grava de regata, então tá, vamos ser tão pudico também não. Só que duas coisas aconteceram agora no meu final de ano também que foram complicações. Eu tinha no meu quarto uma soundbar, né, ligada na televisão, pra escutar as coisas que eu assistia na TV no meu quarto, deitadinho ali na minha cama, sem precisar deixar a TV muito alta e sem que o som da TV fosse atrapalhado pelo ventilador. Acontece que a soundbar fica ligada e ela é quentinha, né? E formiga gosta de coisa quente pra fazer ninho. Eles fizeram um ninho dentro da soundbar e deram PT na soundbar. Era uma soundbar da JBL. A soundbar deu PT porque as formigas fizeram um formigueiro lá dentro e destruíram a parte interna da soundbar, sendo que não tem nem peça pra arrumar. Eu perdi uma soundbar que eu acho que me custou foi de presente, eu ganhei dos meus pais, mas eu acho que custou R$900 na época. Então foram R$900 aí pro formigueiro, literalmente. Fora isso, né, eu me dei de Natal o Pokémon Yellow, como vocês viram num vídeo passado, né, no vídeo longo passado, só que meu Nintendo Switch parou de passar imagem na televisão. Bom, eu levei para assistência técnica e parece que é um problema na porta USB. Vai ter que trocar, provavelmente vai ter que trocar a porta USB do console. Meu fim de ano tecnológico não foi tão bem assim. Apesar de eu ter trocado, atualizado as peças desse computador do escritório e tá com um computador muito bom agora. Então, foi meio a meio. Eu sei que grandes partes das coisas que eu tô falando aqui são bobagem para muita gente, porque muita gente passou coisa pior esse ano. Sim. Adicionando que eu perdi uma tia, uma irmã do meu pai, acabou falecendo esse ano também, uma semana antes de eu ser internado. Então, foi complicado. Esse final de ano foi meio punk pra gente. Quando eu passei a primeira vez no médico da transplante de córnea, que ele falou, vamos fazer a cirurgia, ele já tinha inclusive até me dado o papel para eu me cadastrar no banco de olhos. Isso foi numa terça-feira. A quarta-feira de manhã eu fiquei destruído. Eu falei, eu vou ficar cego, né? Eu assumi que eu tinha que fazer essa cirurgia e eu ia ficar cego. Eu tava destruído do medo nessa quarta-feira de manhã. Só que aí eu tive a ajuda da minha psicóloga, mas eu acabei me tocando também que eu não era obrigado a fazer a cirurgia. Se eu tava com medo, se eu não tava preparado para enfrentar uma cirurgia bastante complicada como essa, que teria que ser uma cirurgia laser de pressão, uma cirurgia da minha córnea e uma cirurgia de catarata, uma cirurgia bastante intrusiva e bastante pesada no meu olho, teria que ser feita em hospital e provavelmente duraria umas 3 horas, segundo o que o médico falou. Então, estamos falando de uma cirurgia muito pesada. Eu fiquei com medo e por hora decidi não fazer essa cirurgia, né? Eu vou esperar minha visão cair um pouco mais e até que chega aquela opção, tipo, eu não consigo mais fazer minhas coisas, se eu ficar cego agora, paciência, né? Não tenho o que fazer, eu já tô cego mesmo, então vou deixar mais ou menos para essa situação, a não ser que surja alguma outra coisa aí, algum outro procedimento, alguma outra forma que deixe a coisa mais segura. Mas por hora, o próprio médico do transplante de córnea falou que não era o momento para fazer quando minha pressão deu uma degringolada. Então, por hora, isso tá cancelado. Mas eu admito que eu tive bastante esperança com essa cirurgia durante esse ano e não ter essa esperança agora e estar enfrentando a possibilidade de uma cegueira cada vez mais próxima também mexeu muito negativamente psicologicamente comigo. Mas, enfim, como eu disse, tem pessoas que passaram por perrengues muito maiores do que o meu. Eu não tô aqui para dizer que meus problemas são maiores que os dos outros. Eu já disse isso em outra oportunidade, que não existe problema maior que o outro. Existe problema que a pessoa consegue lidar e problema que a pessoa não consegue lidar. Uma unha encravada pode ser um drama para uma pessoa, enquanto uma cegueira pode ser uma coisa que a pessoa vai tirar de letra. Vai depender muito da estrutura psicológica, familiar, do que a pessoa está passando no momento. Então não existe problema maior que o outro. Existem problemas e cada um tem o seu para carregar. Como eu diria, cada um tem a sua cruz para carregar. Então, eu desejo do fundo do coração que você tenha um 2025 cheio de realizações, que se você não conseguir realizar seus desejos em 2025, que pelo menos você consiga dar passos em direção a realizá-los. Uma promessa que eu vou tentar cumprir em 2025 é emagrecer pelo menos 1 quilo por mês. Eu acho que eu não tenho estrutura psicológica para me forçar mais do que isso, mas se eu emagrecer 1 quilo por mês, eu emagreço 12 no ano. Então é uma coisa que eu quero tentar. Eu quero tentar conseguir. Vamos ver se dá certo ou não. Acho que essa é a promessa mais severa que eu vou fazer para 2025. Vamos ver se eu consigo cumprir.
porque eu sou um glutão, eu gosto de comer. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Meus links de afiliado estão aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Que você tenha um excelente 2025, uma passagem de ano bastante confortável, bastante feliz. Boa sorte para todos nós. Muito obrigado e até o ano que vem.